Nos dias de hoje, Resident Evil já é conhecido por ser uma franquia renomada que deu muito certo no mundo dos games e um dos maiores sucessos da empresa Capcom. Hoje, nós iremos ver como tudo começou e aprender a como zerar o primeiro game da série, a obra que deu origem a esse magnífico game que chegou para ficar nos corações dos fãs desde 1996. A criação de Resident Evil. Tudo começou lá em 1993 com Tokuro Fujiwara. Ele era o gerente da divisão de games da Capcom e esteve à frente dos projetos como Ghosts and Goblins, Commando e Bionic Commando. Ele também produziu alguns games do Mega Man, Breath of Fire e Final Fight. No início de 93, ele decidiu que a empresa deveria fazer um remake de um game de terror apenas lançado no Japão. O game havia sido feito pela Capcom e dessa vez ele também seria lançado no Ocidente. O jogo se chamava Sweet Home, um game que misturava RPG com survival horror e que consistia nos personagens dentro de uma mansão mal assombrada. Na escolha de um diretor para o projeto, ele apostou em Shinji Mikami, o mesmo de Mega Man e que também havia feito o design de vários games da Disney, assim como Aladdin e Goofy Troop para Super Nintendo. Mikami sabia tudo sobre filmes de terror, ele era super fã do gênero, e isso fez com que Fujiwara o escolhesse para o projeto. De primeira, Mikami recusou, mas acabou cedendo e foi convencido pelo gerente da Capcom. Mikami havia recusado o projeto devido a uma infância violenta com seu pai. Ele não suportava mais sentir medo. Ele tinha, na verdade, um certo trauma, o que fez com que Fujiwara quisesse ainda mais que Mikami trabalhasse no remake de Sweet Home, pois para ele, um produtor de games de terror deve sentir medo para que o produto final passe realmente a impressão esperada pelo público, que busca sentir medo nesses tipos de jogos. O game seria lançado para o Super Nintendo, sendo assim, Shinji Mikami queria fazer uma versão remake bem feita. A meta era lançar o game em um ano, e Shinji Mikami gastou 6 meses no design, metade do tempo. O material do design se originou em um livro de 40 páginas. Mikami trocou fantasmas por zumbis. A Capcom descobriu que não conseguiria mais lançar o jogo com o nome de Sweet Home, pois teria que comprar os direitos do nome, e o projeto seguiu como sendo um game de terror. O baixo orçamento. Ninguém na Capcom esperava que o game seria um grande sucesso, e devido a isso, o jogo recebeu um baixo orçamento. O jogo seria lançado para o Super Nintendo, mas com o lançamento de PlayStation e com a nova tecnologia 3D, a Capcom alterou o projeto para lançar o game no PlayStation, para lançar o game ainda em 1994. Mikami ainda não confiava na nova tecnologia do PlayStation e utilizou apenas 50% da capacidade do console. Só depois de uns tempos que chegaram os kits de desenvolvimento que começou a facilitar aí a vida dos desenvolvedores de games para o PlayStation. No Japão, o game foi nomeado de Biohazard. Seria um jogo de tiro em 3D. Infelizmente, o nome Biohazard não estava disponível no Ocidente, pois já existia um game com este nome para MS-DOS e também um outro jogo de Mega Drive chamado Biohazard Battle e uma banda de rock também com o nome de Biohazard. Então, através de uma votação interna da Capcom, foi escolhido o nome Resident Evil para ser lançado no Ocidente, enquanto no Japão manteria o nome Biohazard. Mudanças no projeto. A Capcom já havia estourado o prazo de lançamento do game devido às tentativas e erros e mudanças do projeto. Em uma nova reunião, a equipe decidiu fazer umas alterações no projeto. Primeiramente, foi decidido piorar o visual do jogo, desistindo totalmente da forma de visão em primeira pessoa e alternando o projeto para algo mais parecido com Alone in the Dark, em terceira pessoa, com câmeras cinematográficas. Os cenários seriam pré-renderizados. Alone in the Dark foi uma grande inspiração para Shinji Mikami produzir Resident Evil. A ideia do game se passar em uma mansão se manteve, e Mikami esteve até em algumas mansões com arquitetura inglesa para se inspirar um pouco e fazer todo o cenário da casa. Ele tirou fotos, fez todo o projeto baseado nas visitas dele nessas mansões. A maior vergonha de Resident Evil. Mikami acreditava que o jogo não precisava de um enredo complexo, pois apenas uma casa cheia de sustos e zumbis seria aí o foco do game, mas a Capcom queria um enredo completo para a nova obra, que não seria mais um remake de Sweet Home. A trama contaria com os personagens Chris, Jill, Gelser e Dewey. Fujiwara mandou cortar Gelser e Dewey, substituídos por Barry e Rebecca. O modo co-op também foi desenvolvido para ser inserido no jogo, possibilitando 2 jogadores ao mesmo tempo
explorarem a mansão juntos. Mikami decidiu excluir o modo, pois achou que não havia ficado o suficiente bom tecnicamente falando. Dessa forma, o modo multiplayer foi removido após implantado. A história do game se passava nos Estados Unidos e foram contratadas pessoas para dublar os personagens. As cutscenes do game foram feitas em live action com um orçamento bem baixo, o que fez com que tudo parecesse um grande filme de terror trash nível B. Uma agência foi contratada para mandar os atores e tudo foi feito. Você pode ver tudo sobre o elenco e a criação do game no vídeo do Vitor Isui do Poeira Jogos. O link eu vou deixar aí na descrição. Aproveita e comenta lá no vídeo do Isui que você veio pelo Detonando Videogames. Shinji Mikami nunca escondeu a decepção com as filmagens de baixa qualidade. O live action havia sido um fracasso. No card acima deixarei um vídeo review de Resident Evil 1 para PlayStation que fizemos aqui no canal. Nele, falo um pouco sobre os aspectos técnicos do game e mais curiosidades. O lançamento. Finalmente, após 3 anos de desenvolvimento, Biohazard foi lançado no Japão e logo depois nos Estados Unidos com o nome de Resident Evil. Na versão americana, a dificuldade foi aumentada e algumas coisas do game foram cortadas, como a cena de Chris Redfield fumando um cigarro em sua apresentação. Chris Redfield. A apresentação do Chris aí, ó, no japonês ele acende um cigarro, galera. Olha só que doideira, né? Nos Estados Unidos eles cortaram isso, colocaram uma outra ceninha dele, mas nesse aí ele acende um cigarro mesmo. Os japoneses não estão nem aí pra esse tipo de censura, né? Biohazard foi lançado em 22 de março de 1996, sendo um game totalmente renovador. Enredo. Na história, você fazia parte de uma equipe policial que foi enviada para investigar assassinatos de pessoas sendo comidas, um canibalismo mesmo. Então, você e seus colegas são acionados para essa missão. Chegando no local, todos são atacados por cães zumbi e fogem para dentro desta mansão, onde toda a trama tem início. Resident Evil foi reconhecido por muitos como o primeiro jogo de survival horror. Progressivamente, as vendas foram aumentando e foram vendidas 2.750.000 unidades da primeira versão do game. Depois, foram lançadas outras versões, como o Director's Cut e a Director's Cut DualShock, que traziam os cortes do diretor, como coisas que haviam sido deixadas de lado na versão original americana, além de poder utilizar o controle DualShock do PlayStation. Em 2002, o Nintendo GameCube ganhou um remake do game. Em 2006 foi lançado o Resident Evil Deadly Silence para Nintendo DS e em 2015 uma versão remasterizada do remake de 2002 foi lançada para PlayStation 3, Xbox e PC. Biohazard, ou Resident Evil, deu origem a uma das mais bem-sucedidas franquias da história dos games, ultrapassando 100 milhões de cópias vendidas, somados todos os seus títulos até hoje. O game também originou quadrinhos, brinquedos e filmes. Uma série de Resident Evil foi lançada em 2022 na Netflix, mas foi cancelada ainda em sua primeira temporada pela sua péssima adaptação da trama. O feedback dos fãs foi imperdoável e fez a Netflix cancelar toda a série. Guia Supremo. Mas cruel mesmo é você conseguir zerar esse game aqui sem morrer. Porque você sabe, né? Jogando aí com o Jill, bastam 3 ou 4 mordidinhas de um zumbi para acabar com a sua vida e game over. Mas se eu te contasse todos os segredos do game e a localização de todos os itens de recuperar energia e munições para sempre te manter saudável e munido? E se eu te dissesse o passo a passo com todo o caminho, tanto com Jill, tanto com Chris, para que você consiga sair da mansão com vida e salvar todo mundo? E se eu te mostrasse as estratégias para combater todos os inimigos do game, incluindo Tyrant em pessoa? Hoje, nesse Guia Supremo, você vai aprender a fazer tudo isso e muito mais. Todo o detonado está dividido em capítulos na descrição. Em um único vídeo, você aprenderá tudo sobre Resident Evil 1 e Biohazard do PlayStation. Fique livre para navegar entre os capítulos do vídeo para acompanhar o detonado de uma melhor forma. E agora, sem mais enrolação, detonando Resident Evil para PlayStation!